Você sabia que existem 5 formas, 5 estratégias da gente desenvolver o nosso auto-amor? Primeiro eu quero começar te explicando o que é auto-amor. Que conceito é esse? Auto-amor é um sentimento que nós temos com relação a nós mesmos e que envolve admiração, carinho, respeito, cuidado, ressignificação, valorização, intimidade, motivação, celebração e reconhecimento. Então, o auto-amor é um sentimento de gostar muito de si próprio. É como se a gente colocasse um espelho na nossa alma e a gente gostasse do que a gente vê. O auto-amor, ele é muito mais profundo do que se olhar no espelho de vidro e gostar do que a gente está vendo. O auto-amor, eu coloco um espelho na minha alma e eu reconheço quais são as minhas qualidades, quais são os meus talentos, quais são as minhas virtudes, quais são também as minhas limitações, os meus defeitos, quais são as questões da minha vida que eu já passei e que moldam o meu caráter, que fazem com que eu seja quem eu sou hoje. Uma pessoa que tem um auto-amor desenvolvido, às vezes ela vai até olhar para o espelho de vidro e vai reconhecer algumas limitações, alguns defeitos, mas isso não vai tirar o sentimento de admiração que ela tem por ela mesma, de valorização que ela tem por ela mesma, de reconhecimento das qualidades, das virtudes, das limitações e gostar dela como ela é. E existem 5 formas, 5 linguagens que nós podemos desenvolver esse nosso auto-amor. A primeira linguagem do auto-amor é ter orgulho da própria história. Independente de ter sido uma história fácil ou difícil, com facilidades, dificuldades no meio do caminho, as pedras que eu recolhi ou as flores que eu colhi no meio do caminho vão compor o jardim que eu tenho hoje. Me orgulhar da própria história é entender que sim, eu passei por dificuldades, mas eu superei essas dificuldades. E o que é que eu aprendi com essas dificuldades? O que é que eu cresci a partir delas? Como é que eu produzi essa couraça que eu tenho hoje que me tornou mais forte, mais firme para superar novos obstáculos, novos desafios que possam aparecer no meu caminho? Quando eu tenho orgulho da minha história, eu saio de uma posição vitimista por causa de uma história assim, assim, assado, e eu passo para uma posição de resiliência, apesar de ter passado por uma história difícil, apesar de ter tido percalços no meu caminho, hoje eu sou assim, ressignificado, resignado, resiliente. A segunda linguagem do auto-amor é valorizar a própria vida. É se reconhecer como um ser único, como um ser especial. Uma vez uma pessoa perguntou para um rapaz que trabalhava com pedras preciosas o que é que tornava essas pedras tão preciosas, tão valiosas. E esse rapaz respondeu que era a vaidade humana, que nós tendíamos a valorizar tudo que era raro, tudo que existia de pouco, de raro na natureza. Diante dessa resposta, você tem noção do quão raro você é? Do quão precioso, do quão valoroso é a sua vida? De você só existe um. E independente de tudo que você passou, das limitações que você tenha, das dificuldades que você enfrentou, dos defeitos que te compõem, mas também existem superações, aprendizados, conhecimento, fortalecimento. O seu caráter foi moldado a partir de vivências que você teve. Então, valorizar a sua vida, valorizar a sua história como única é extremamente importante para você desenvolver o seu auto-amor. Terceira linguagem do auto-amor é o autoconhecimento. Eu só consigo gostar daquilo que eu conheço em essência. Caso contrário, aquele gostar vai ser muito superficial e não verdadeiro. Eu preciso conhecer quem eu sou, do que eu gosto, como eu gosto, do que eu não gosto, do que eu não sou, e aprender a discernir o que é meu ou o que me foi ensinado. Por exemplo, as minhas crenças com relação a dinheiro são minhas
Ou me foram ensinadas e eu tomei elas como minhas até hoje? As minhas crenças sobre relacionamento são minhas ou são aquilo que os meus pais me ensinaram, meus avós me ensinaram, a minha amiga me ensinou sobre o que é ou o que deve se esperar de um relacionamento? O processo de autoconhecimento me faz me deparar com quem eu sou na minha essência. Me faz reconhecer e mais do que isso, me faz reforçar o que eu gosto, o que eu quero para a minha vida. Me faz ter clareza de onde eu quero chegar, porque se eu não tenho essa clareza, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas, mas nenhum satisfaz. Cristiane Schumann. Quarta linguagem do auto-amor: investir em mim mesma. Investir tempo, investir estudo, investir dinheiro, investir sobretudo energia psíquica. Ter clareza do que eu gosto, do que eu quero fazer, de como eu vou me cuidar e investir em mim. Quinta linguagem do auto-amor: reconhecer e celebrar as pequenas conquistas. Nós estamos em um momento de vida, de mundo, onde a gente já não celebra as pequenas conquistas. A gente quer sempre mais, quer sempre muito, a gente se compara com a vida das celebridades, das influencers e etc. E parece que tudo que a gente conquista é pouco, que tudo que a gente conquista é minúsculo. Para de olhar através dessa lente de aumento que são as redes sociais. Tira essa lente de aumento. Veja, olha as pessoas que estão em sua volta, a vida real, a sua vida real, e celebre as pequenas conquistas que você for tendo. Cada real que você juntou para comprar algo que você quer, cada quilo que você emagreceu em direção à perda de 20 quilos que você tanto almeja. Comemore, celebre as suas pequenas conquistas. Fazendo, refazendo e reconhecendo essas 5 linguagens, você vai se sentir mais auto-amado. Posso te dar uma sugestão? Pega uma folha em branco, um lápis, uma caneta e faz esse exercício. Quais são os pontos importantes da sua história? Quais são os pontos que você se orgulha da sua própria história? O que é que te torna raro? O que é que te torna um ser precioso? Quais são suas virtudes, seus talentos, suas qualidades, suas limitações também? Elas também te compõem como um ser único. Quem é você? Do que você gosta? Do que você não gosta? Aonde você quer chegar? Como você quer chegar? Você tem investido em você? Como é que você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro, o seu estudo, a sua energia psíquica em você mesmo? Quais têm sido as suas pequenas mais importantes conquistas? Que bom que você chegou até aqui. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão que você tenha, fica à vontade para mandar aqui. Joia? Um beijo!